e nós vamos começar o nosso 8º bate-papo. Eu já estou ficando acostumado com isso. Já fico esperando ansiosamente por voltar aqui para nós conversarmos. E eu vou começar hoje, nós estamos no plano da validade, eu vou começar rememorando algumas coisas, muito rapidamente, apenas para fixar bem esses conceitos. Primeiro, conceito de validade igual ao conceito de perfeição do ato jurídico. Ato jurídico perfeito, ato jurídico válido. Segunda coisa, o que interessa no plano da validade, na prática judiciária e no trato normal das coisas, é a invalidade. A invalidade que é exatamente o contrário da validade e que tem as suas consequências no plano jurídico. A validade praticamente não tem consequências senão a daquele negócio jurídico ser considerado. A invalidade, volto a dizer, é uma sanção. Uma sanção que o sistema jurídico cria, adota, para manter a sua integridade. As sanções, vou repetir isso, as sanções têm a finalidade de manter a integridade do sistema jurídico. E uma delas é a nulidade, a anulabilidade, a ineficácia. Esses aí são penalidades que atingem o ato e impedem que aquele que o praticou se beneficie dele. Mas é uma sanção igual a todas as outras sanções, sem diferença nenhuma. É igual, tem a mesma natureza de uma sanção penal e assim por diante, administrativa, e seja qual for. Terceiro, que os graus de invalidade no direito brasileiro são 2. Nulidade e anulabilidade. E que aquela tecnologia, aquela linguagem de relativamente nulo e absolutamente nulo, nulo absoluto, nulo relativo, esse é uma terminologia muito adotada e vem do sistema francês, mas que não serve para o nosso direito pelo sistema. Porque, como eu disse a vocês, nulidade, validade é coisa do direito positivo. E o sistema jurídico pode se organizar do jeito que bem entender. Então, que não há um padrão que deva ser seguido. Bom, então vamos agora entrar, nós já tínhamos entrado nisso, nas causas de nulidade. Nós estamos estudando agora a nulidade. A nulidade é o grau mais forte, maior da invalidade. O grau mais frágil, o menos com as consequências menores, é a anulabilidade. A anulabilidade e o interesse, isso porque a anulabilidade, o interesse é maior das pessoas que lidam com ela. Enquanto a nulidade tem um interesse público permanente, como nós vamos ver nas suas diversas causas. Vejam bem, a primeira causa as causas da nulidade estão alinhadas no artigo 166 do Código Civil, mas não são essas. Ao longo do Código há várias normas que dizem expressamente que esse ato é nulo, isso aqui é nulo. Então é uma nulidade prevista no sistema como um todo. Essa é uma das causas e que nós veremos ao final. A primeira causa alinhada pelo artigo 166 do Código Civil é a incapacidade absoluta do agente, que, como nós vimos, essa daí nós vimos na vez passada, houve tempo para isso, hoje só atinge os menores de 16 anos. Então é uma invalidade, uma nulidade que diz respeito apenas aos menores de 16 anos.
Então, maior de 16, o problema já fica com a anulabilidade. Hoje, ninguém mais é incapaz por questões de deficiência mental. Todos os deficientes têm, seja qual for a sua causa, todos eles têm plena capacidade civil. Coisa que eu condeno, não por se tratar de deficientes que não tenham essa capacidade, mas porque esta nulidade visava a proteção daquelas pessoas que não tinham o necessário discernimento para os negócios, para lidar com os negócios jurídicos. Então era uma norma protectiva, não era uma norma que diminuía as pessoas, não era uma norma que tirava das pessoas o seu caráter de humanidade e de direitos fundamentais. Pelo contrário, ela estava ali como um meio de fazer proteção para esses incapazes naquele grau em que ela não tinha necessário discernimento para a vida civil. Bem, a segunda causa vejam bem, essas nulidades eu as trato como um todo no direito. Eu não acho que haja uma nulidade ou uma invalidade que seja especificamente o que tem a natureza civil. Pode ser que somente no Código Civil ou nos negócios jurídicos civis ela se aplique, é possível. Mas o conceito e a estrutura da invalidade, essa é o universal. Todos os ramos do direito, em todos eles, nós encontramos o problema da invalidade. Tratada de um jeito em um, tratada de um jeito em outro. Vejam bem, é a questão da boa-fé e da má-fé e da equidade. Veja, o Código Civil, ele sempre tratou a boa-fé como um elemento de interpretação do contrato ou na formação do contrato e na sua execução. A boa-fé era um elemento que deveria existir nas relações negociais, mas que não atingia a validade do negócio jurídico. Mesmo antes do Código Civil, eu já sustentava que a boa-fé era elemento de validade do contrato. O contrato que fosse realizado de má-fé, ele poderia ser nulo, dependendo das circunstâncias. Então, para mim, a má-fé no Código Civil tem a mesma natureza do dolo. Aquele que age de má-fé na realização do contrato e engana o outro, ele agiu com dolo. E então, a má-fé seria elemento de invalidade na categoria anulabilidade. O negócio jurídico realizado de má-fé, aquela parte que fizesse isso, a outra parte poderia alegar a anulabilidade desse contrato pela má-fé, comparando-a ao dolo. O Código de Defesa do Consumidor, explicitamente, ele diz que é nulo, que é condição de validade a boa-fé nos negócios e a compatibilidade com a equidade. Portanto, a má-fé nos negócios de consumo e a incompatibilidade com a equidade são causas de nulidade do negócio jurídico. Que é uma coisa engraçada essa coisa, porque há quem diga que não é negócio jurídico, mas eu acho que é, e não vamos discutir isso hoje.
Mas então, se o negócio jurídico foi feito de má fé, se não houve boa fé, foi feito de má fé, ou que não houve equidade nos negócios, especialmente nos negócios de adesão, então haveria a nulidade no campo do direito do consumidor. O Código Civil, como eu disse, de 2002, ele foi muito tímido. Ele não avançou no tempo, ficou amarrado ainda aquelas mesmas ideias que estavam no Código de 16. E, na verdade, quando ele foi elaborado com essa finalidade de transformar o Código de 16, atualizar esse Código de 16. Mas, de 2002, esse código já devia ter avançado em muita coisa. Por exemplo, os avanços da genética que foram totalmente esquecidos. A questão da morte cerebral, que continua pendente. Morte hoje ainda é, para o Código Civil, aquela paralisação de toda a circulação sanguínea. O coração parou, você morre. Quando para a ciência, a morte é a morte cerebral. E por isso é que é possível fazer os transplantes. Então o código foi tímido. E nós temos que ser avançados. Temos que contribuir para que esse código avance no tempo. E veja, eu então considero também no direito civil a má-fé no plano da ilicitude. Porque no artigo 187 do Código Civil, a má-fé, a boa-fé e os bons costumes estão presentes no abuso de direito. Se abusar o direito é agir de má-fé, é não atender, não usar o direito segundo a boa-fé, então os negócios jurídicos estariam afetados de nulidade por falta de boa-fé. Então, essa é a minha visão do problema. Discutível, mas acredito eu que uma análise é precisa, científica, sem patipri nenhum. Para encontrar a verdade, você vai encontrar que esse dispositivo não é só a boa-fé e os bons costumes, não ficam somente nesses dispositivos, não. Eles vão mais longe. Mas é esse aí, especificamente, em relação à boa-fé, porque o código se refere expressamente à boa-fé. Olha, repito que nulidade e anulabilidade são questões de direito positivo. Então, esse direito positivo é que vai determinar se ela é ou não é elemento de nulidade. E ele próprio já se refere a isso. Então, é forçar dizer que a boa-fé não é elemento de validade nos negócios jurídicos. Na verdade, a equidade, em geral, são elementos quando se trata de equidade, é elemento de interpretação do contrato. E, especificamente, no direito do consumidor, motivo de nulidade. Aliás, essa questão do Código tratar a validade dos negócios de consumo. Diferente do Código Civil, por causa disso, muitos dos consumeiristas, dos doutrinadores do direito do consumo, acham que o negócio jurídico não seria aplicável. Mas o conceito seria um conceito inadequado, vamos dizer assim, ao direito do consumo. Só que, em essência, os negócios de consumo ou são de prestação de serviço
ou são de negócio de compra e venda. E se são negócios de compra e venda é negócio jurídico. Prestação de serviço, mesma coisa, negócio jurídico. Então, pelo fato de que, especificamente, no microsistema do defesa do consumidor, há um caso ou mais de um casos que trate diferentemente o negócio jurídico, o seu plano da validade, por exemplo, ou mesmo nos outros planos, isso não altera a natureza daquele negócio. Mesmo porque eu gostaria de saber qual seria o negócio, se não fosse negócio jurídico. Porque as categorias jurídicas são essas e eu não conheço outras. Então, essa é a segunda causa de invalidade. É a incompatibilidade com a boa-fé e com a equidade. A terceira é a que se refere ao objeto. A primeira e a segunda têm relações com a vontade, com a pessoa. Um com a pessoa e o outro com a vontade. A perfeição da vontade. A terceira categoria é a do objeto ilícito, objeto imoral, objeto impossível e objeto indeterminado. O Código incluiu nessas três categorias, em relação ao Código de 16, a figura da determinabilidade. O negócio, para ser jurídico e para ser válido, é preciso que ele seja determinado ou, ao menos, determinável. A indeterminação do negócio, do objeto, torna o negócio nulo. Então, se o negócio jurídico refere-se a um objeto que não é possível se determinar qual seja, esse negócio jurídico é nulo, pela indeterminação do seu objeto. Mas se o objeto pode ser determinável, segundo certos conceitos estabelecidos no próprio negócio, então esse negócio é válido. E ele é válido sempre que ele é determinado. Então, a indeterminabilidade é causa de anulabilidade. Mas veja, o objeto ilícito é o objeto contrário à lei. Se aquele objeto é proibido pela lei, então, ou se a lei não considera como objeto apropriável, como é o caso, por exemplo, das coisas fora do comércio, esse negócio jurídico é um negócio jurídico nulo. A contrariedade à lei envolve inclusive, aqueles casos em que o objeto é considerado um objeto proibido. Se a lei proíbe determinado objeto, que se trate de determinado objeto, aquele objeto entra nessa categoria do objeto ilícito. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é o dos lotes de terra, que é o mínimo possível de parcelamento de terra. Se a lei, por exemplo, a lei municipal, quando regula o parcelamento das terras, ele estabelece um módulo, e aquele módulo mínimo, ninguém pode dividir, por exemplo, um objeto em módulos em tamanhos menores. No direito agrário, por exemplo, no interior, cada município, ou cada região, dependendo do sistema, ele tem, o INCRA estabelece um módulo mínimo, o módulo agrário. Ninguém pode ter um pedaço de terra menor do que aquele.
Então, se o imóvel, por exemplo, tem 10 hectares e o módulo daquela região é 6, ele não pode ser dividido em dois, um de 6 e um de 5, porque o módulo mínimo é sempre 5. Isso é um objeto proibido por lei. Ele estabelece um mínimo de possibilidade de divisão. A ilicitude do objeto, ela pode ser originária e pode ser superveniente. Aí as consequências nessas duas espécies são diferentes. A ilicitude do objeto originária é aquela que existe no momento em que o negócio é feito, que o negócio é formalizado. Então, quando se formaliza um contrato, se o objeto naquele momento é um objeto proibido, é um objeto ilícito, então essa ilicitude originária, ela faz com que o negócio seja considerado nulo. Mas é possível, nos negócios de trato sucessivo, por exemplo, que, feito o negócio hoje, para se entregar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, nesse período, venha se tornar aquele objeto, venha se tornar ilícito. Nós tivemos aqui no Brasil um caso muito interessante. Em 1960, quando o Jânio foi eleito, 61, quando o Jânio foi eleito presidente da República, ele tornou ilícita a lança-perfume, que era lícito. Até ali, carnaval, a lança-perfume corria solta, porque era um instrumento de distração. A gente chegava na mocinha e botava a lança nela, ela botava nele, e assim por diante, mas havia os que tomavam seus porres, evidentemente. E por causa desses porres que os camaradas tomavam, que perdia a consciência, ficava totalmente inconsciente, só que aquela inconsciência passava logo, não permanecia, nem afetava definitivamente as pessoas. Aquele momento de inconsciência muitas vezes gerava problemas cardíacos e de outras naturezas, problemas de saúde. Por isso é que o governo proibiu a lança-perfume. Mas proibiu perto do carnaval. Todas as lojas que ligavam o carnaval já tinham feito seus pedidos. A Ródia era a maior fabricante, tinha a Colombina, tinha vários tipos. Eu sempre ganhava do meu avô uma caixinha com 3 lança-perfume Rodoro para usar no carnaval. E então, quando o governo proibiu, ficou o problema. Eu já comprei. Nesses casos, o negócio não é nulo. O negócio é resolúvel. O negócio se desfaz, se desmancha por resolução. Então, todo mundo que tinha adquirido, e vinha muita coisa da Argentina, por exemplo, tudo que foi adquirido de lança-perfume tornou-se resolvido. Todos os contratos. Então, o que recebeu, o que vendeu, teria que devolver o dinheiro. E o outro não usar o produto. Então, esse é um caso de impossibilidade superveniente. Então, sempre que, no curso da realização, da execução do contrato, o objeto se torna ilícito, necessariamente o negócio é resolvido. Fala-se muito em rescindido, mas rescindir é outra coisa, viu? Rescindir é quando se atinge o objeto, quando se rompe o objeto, quando se penetra no negócio e rompe-se o objeto.
como é o caso, por exemplo, da ação rescisória. Quando se trata de negócios, a expressão certa é resolução, que pode ser resolução lato stricto sensu, que é aquela que tem efeitos retroativos, e a resolução e a resilição, que é uma forma de resolução em que os negócios, os efeitos são preservados até a sua existência. A palavra correta, o termo correto para se tratar do desfazimento de negócios é resolução ou resilição. Se os efeitos são para o passado, resolução. Se os efeitos são daqui para frente, é resilição. Por favor, botem isso na cabeça e usem isso com seriedade. A Lavínia está me dizendo que escreveu sobre isso no mestrado. E a Lavínia é brilhante. E o trabalho dela de mestrado foi excelente. Então vejam bem. Fora a ilicitude vem a impossibilidade. A impossibilidade do objeto. A impossibilidade pode ser gnoseológica, por exemplo. Você não tem como conhecer o objeto. E ela pode ser física e pode ser lógica quando há duas referências ao objeto diferentes, as manifestações de vontade são diferentes. E, então, impossibilidade gnoseológica, lógica, física e jurídica. A impossibilidade física, ou ela é absoluta, ou é relativa. A impossibilidade absoluta é quando aquele objeto não pode ser realizado de jeito nenhum. Não há no mundo quem possa realizar aquele objeto. Mas, se no mundo inteiro ninguém consegue realizar o objeto, mas um consegue, essa impossibilidade deixa de ser absoluta e passa a ser uma impossibilidade relativa. A impossibilidade física absoluta, ela alcança diretamente a validade do negócio jurídico. A impossibilidade relativa, essa leva à resolução do negócio com perdas e danos, indenização por perdas e danos. Aquele que se comprometeu a realizar cumprir o contrato e ficou para ele impossível realizar o objeto, então, nesse caso, você tem um caso de resolubilidade do contrato, não de nulidade. A nulidade é sempre anterior, nunca posterior. Quando o negócio já está feito e acontece a impossibilidade, o negócio se resolve e não se anula, não é anulado. A impossibilidade jurídica, veja, a impossibilidade física se apura no momento da execução do contrato. Se a execução é imediata, é imediatamente que se dá a nulidade. Mas você pode contratar para praticar um trabalho para o futuro. Por exemplo, uma empresa que se explora navios naufragados, tesouros de navios naufragados. E então ele contrata para
resgatar um tesouro num determinado navio que naufragou não sei aonde. Quando eles vão fazer o negócio, não conseguem, porque não conseguem alcançar a posição em que está o objeto. Se naquele momento, no momento em que se fez o contrato, o negócio era impossível. Mas se nesse período se encontrar digamos, submarino que desça naquela profundidade, o negócio é válido, porque a invalidade física, a impossibilidade física se apura no momento da execução do ato. Se o ato é impossível no momento da execução, então nós temos uma invalidade. Mas a jurídica não. A jurídica, como o negócio ilícito, de objeto ilícito, a jurídica se apura no momento do negócio. Se posteriormente se tornou possível, isso não vai, porque a nulidade não convalida. Então você tem que praticar outro ato se aquele objeto que era aqui impossível juridicamente se tornou possível. Então você vai ter que praticar novo ato jurídico e não validar aquele anterior, porque a convalidação não existe para a nulidade. A quarta causa isso foi uma importação que o Brasil fez do Código Civil italiano. O artigo 1345 do Código Civil italiano fala na nulidade por motivo ilícito do conhecimento de todos. O brasileiro, não sei porquê, o Código Antigo não falava nisso. Veja, o motivo. O que é o motivo? Primeiro, veja que isso aí é uma coisa que fica muito vaga. O motivo é pessoal, é a motivação da pessoa, é aquilo que a pessoa quer alcançar. É diferente do fim do negócio ou do objeto do negócio. O negócio jurídico, o fim do negócio jurídico é alcançar o resultado prático que aquele negócio jurídico atinge. O caso é como se fosse a causa do negócio. Fim e causa, eles se assemelham. Então, se o negócio é para adquirir, esse fim é credende. Se é um negócio para doar, o fim é donandi. Se é para solver dívida, é solvende. Tem as mesmas características da causa. Mas o motivo é subjetivo. Responde aquela pergunta: para que eu vou fazer isso? Ou por que eu quero fazer? Então, o motivo determinante é aquele motivo que fez com que as partes realizassem o negócio. Essa figura, o código diz assim, que é nulo o negócio jurídico quando o motivo determinante comum a ambas as partes, ele é ilícito. Então, para que o motivo seja determinante da nulidade, é preciso que ele seja o motivo condutor. E que ele seja ilícito, ilegal ou imoral. Veja, eu quando falei na ilicitude, eu pulei, saltei, e tem uma história muito engraçada.
Eu vou contar essa história a vocês, eu pulei. Aqui o interventor federal, que era Osmar Loureiro, recebeu o ministro da Agricultura, que era o Zé Américo, e ofereceu um banquete a ele na Fênix. E esse banquete foi transmitido pelo serviço de alto-falante, não tinha rádio na época, serviço de alto-falante. E o J. Prezado, que era o locutor, começou a descrever o banquete. Aí na entrada, quando entraram o interventor com a comitiva do ministro, ele aí anunciou: estão adentrando ao recinto Sua Excelência, o senhor interventor e os membros de fora. Aí isso já foi um mal-estar miserável que ficou lá dentro. Daí a pouco ele começou a descrever a mesa que estava organizada. E se estão comendo o interventor, pulando o bispo, tá a senhora do interventor, e aí saiu pulando, fulano, pulando, ciclano, pulando, betrano, e comendo, estão comendo o fulano, coisa. Então essa coisa ficou famosa em Maceió no meu tempo de menino, né? Era um Osmar Loureiro, eu era pivetinho, menino, mas já ouvia falar nessa história. Mas veja, eu pulei aqui a imoralidade como causa de nulidade no grupo do objeto ilícito. A imoralidade do objeto. Veja, isso aí é um negócio muito discutido. Há uma corrente muito grande no direito, hoje já bem amenizada, mas que foi predominante, de que direito e moral eram duas coisas diferentes. O direito podia ser imoral. Eu vi muito isso quando estava estudante. Não, porque se a lei estabelecer, a lei pode ser imoral. Isso não interessa, não. O que interessa é a lei. Isso nunca bateu na minha cabeça como uma coisa que fosse correta, né? E então, para mim, a imoralidade do objeto é causa de nulidade. Aí você diz: mas o código não prevê. O código não prevê expressamente. Mas o código fala em bons costumes. Quando ela fala, por exemplo, nas condições, ela fala que são ilícitas as condições que contrariam a ordem pública e os bons costumes. Se ela diz que ela é ilícita e que anula o negócio, porque as condições ilícitas anulam o negócio jurídico a que lhes são subordinados, essas condições são, por serem ilícitas, são causas de nulidade. Aí disse: vocês podem me dizer assim, esse argumento eu já ouvi muitas vezes, e vi isso em sala de aula quando eu era aluno. Quando uma coisa é ilícita, quando uma coisa é imoral, mas o direito encampa, então ela deixa de ser imoral para ser jurídica. Esse argumento para mim não pega. Na verdade, quando se fala em bons costumes, nós estamos falando em moralidade, não juridicidade. Só que a violação dos bons costumes, essa violação aos bons costumes, ela alcança a ilicitude, atinge a ilicitude, transforma-se em ilicitude, e que, portanto, é causa de nulidade. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Então, você encontra isso nas condições, e encontra a mesma norma sobre bons costumes quando se fala na ilicitude, no 187, que diz: são ilícitos também os atos contrários aos bons costumes, à ordem pública e assim por diante. Então, eu gostaria voltei para deixar completo esse tema. Então, esse motivo determinante, veja, eu tenho uma restrição muito a isso. Primeiro, por causa da subjetividade.
E por que tem que ser de ambos? Não pode ser de um. Quando se fala em ambos, o código está excluindo dessa categoria de nulidade, está excluindo os os negócios jurídicos unilaterais. Por exemplo, um testamento, em que haja cláusulas que foram feitas com motivo determinante ilícito. Mas esse testamento não seria nulo, porque ele seria unilateral. E aqui eu falei da concordância de ambas as partes. Essa foi uma importação, primeiro, pelo subjetivismo. É um negócio muito complicado de você comprovar que aquelas duas partes, coincidentemente, sabiam que aquele negócio era ilícito, estavam fazendo motivadamente. É o motivo. É o motivo determinante. Não é a causa, não é o fim, não é o objeto. É o motivo. Eu fiz por isso, porque queria praticar uma ilicitude conscientemente. Então, eu tenho uma restrição a isso aí, por isso, e objetivamente por causa do problema dos negócios jurídicos unilaterais. Eu não sou muito chegado a pesquisar jurisprudência. E eu não posso dizer que não exista jurisprudência sobre isso. Mas eu, pessoalmente, as poucas que eu conheço, não falam nisso. Pois bem, a quinta causa: desrespeito à forma legal. Aqui nós temos que distinguir a nulidade do negócio que desrespeitou a forma e a nulidade da forma. Um negócio pode ter sido feito corretamente, a forma era aquela, mas a forma do instrumento ser ilegal. Por exemplo, se o instrumento público foi feito e assinado por quem não tinha poderes para aquilo. Não era o tabelião, por exemplo. Então aquele negócio, o instrumento é nulo. Mas o negócio que está nele não seria nulo. Então é preciso fazer essa distinção quando se fala disso aqui. Então é aquela história que o Código diz pela forma prescrita ou não defesa em lei. Se você segue esse ritual. Então, se você desrespeita a forma que está prevista na lei, então isso aí é considerado bastante para nulificar o negócio jurídico. A sexta, esse também é um negócio que meio complicado, é quando há preterição de solenidade essencial à validade do negócio. Veja, aqui nós temos que fazer uma distinção muito importante. Eu falei a vocês e venho falando, os 3 planos do direito: a existência, a validade e a eficácia. Só pode ser válido ou não válido, eficaz ou não eficaz, quem existe. Então, a existência é pressuposto de tudo que acontece no mundo jurídico. Você não pode falar em validade sem primeiro considerar que aquele negócio existe. E há solenidades que são elementos de existência e elementos de validade. Há, em certos negócios jurídicos, a existência deles, está no suporte fático deles, uma solenidade específica. Por exemplo, no casamento. No casamento, o sim, a concordância das partes,
dos figurantes do casamento, é uma solenidade essencial, como é ao que o juiz declara. Porque se você, por exemplo, você não vai casar e na hora do casamento, por brincadeira, você diz que, quando o juiz lhe pergunta se você quer casar, você diz que não, e diz logo depois, não, desculpe, eu quero, esse casamento não pode se realizar. Só 24 horas depois. Eu tenho uma história engraçada do meu pai. Meu pai tinha um verdadeiro pavor a festas de granfino, né? Então, quando chamavam ele para ir casar algum granfino, num casamento especial, na casa do granfino, ele já ia enfesado, já ia com raiva, não gostava. E quando ele ia assim, aquele rigorismo dele, rigor dele, de horário, de tudo, tinha que ser cumprido. Marcado para as 10 horas, ele chegava às 10 horas. Se 10h05 o cara não tivesse chegado, ele ia embora. Podia ficar a festa que tivesse, ele não tinha conversa. Meu pai era muito ranheta em certas coisas. E aqui um pessoal rico, de Bebedouro já foi o lugar mais rico de Maceió, as grandes mansões estavam lá. Houve um casal, pessoas ricas, que queriam casar um dia de domingo em casa às 11 horas da manhã. O pai foi, mas foi meio atravessado, né? Foi com o tabelião. Quando chegou lá na hora que o noivo chegou, que ele perguntou se o noivo estava de acordo e queria casar, o noivo chegou e disse, não. Desculpe, doutor. Sim. Ele chegou e disse, infelizmente, meu amigo, nós vamos ter que suspender aqui a reunião e nós vamos embora, porque o senhor só pode rever a sua decisão amanhã, 24 horas depois. Você me disse, mas eu estou com uma brincadeira. Isso aqui é um casamento, é uma coisa séria, não é negócio de brincadeira não, vamos embora. Ele pegou o escrivão e foi-se embora e deixou lá o abacaxi. Festão da peste, comida, bebida, o diabo e todo mundo murcho, porque o casamento não se realizou. A solenidade no casamento são elementos, as solenidades são elementos de existência, não de validade, de existência. Mas essas solenidades de existência, elas podem ter defeitos. E é esse defeito que fala o código. Quando o código fala em solenidades essenciais, são solenidades essenciais daqueles atos essenciais do casamento. Ou do casamento ou de quê? Por exemplo, no testamento. No testamento você tem você tem a forma do testamento, que é elemento de existência. Casamento público, casamento particular, ou testamento público, testamento particular, testamento hológrafo, todas as formas de testamento, codicílios e o diabo. Tem que ser por aquela forma. Se você fizer por outra forma qualquer, por exemplo, o avançadinho, que gosta da internet, faz uma gravação de um testamento pela internet, aquilo não vale nada. Porque não existe por falta da forma. Agora, nessa forma, ainda tem as solenidades, são essas que o código prevê. No testamento, por exemplo, no testamento público, que ele seja acompanhado, as declarações do testador sejam acompanhadas durante todo o tempo, por duas testemunhas. Se uma testemunha sair para fazer qualquer coisa e não suspenderem o ato para esperar que ela volte, esse testamento é nulo, por falta de uma solenidade. Mas se for a forma do testamento, ele não existe. Existência, validade e eficácia são três coisas diferentes.
Amém? Bom, por fim, olha, nós já estamos com 50 minutos nessa nossa conversa. E eu vou fazer uma alteração aqui, porque tem um tema, esse tema é muito importante, muitíssimo importante, que é a questão da infração de lei cogente. Eu vou dar só um verniz rápido, porque o tema é profundo e leva muito tempo. Veja, a lei cogente, a lei pode ser cogente ou não cogente. A cogente é uma lei que você não pode afastar a incidência dela. Aconteceu o fato, ela incide automaticamente. Não tem como você não evitar que haja incidência. E as não cogentes são aquelas que você pode evitar a incidência. Por exemplo, as normas dispositivas, aquelas que dizem assim, salvo disposição em contrário do contrato, isso se resolve assim. Então você pode, se você estabelece no contrato as normas, você afasta a incidência daquela regra que está na norma. Né? Então a cogência e a não cogência não tem nada a ver com a aplicação da norma. Tem a ver com poder ou não poder afastar a sua incidência. As normas cogentes, por sua vez, a cogência é a impositividade da norma. A norma cogente ela pode ser proibitiva ou impositiva. No passado, e por isso você em alguns livros mais antigos você vai encontrar isso, no passado só se falava em normas impositivas. Não existiam praticamente normas proibitivas. As normas proibitivas, ou melhor, só existiam as normas proibitivas, é o contrário. Só existiam as normas proibitivas, normas que proibia você matar, proibia você roubar, proibia você de fazer isso, proibia você de fazer tal negócio, assim por diante. Não existia norma que dissesse, você tem que fazer isso. As normas impositivas apareceram no direito quando surgiu o direito administrativo e especialmente o direito tributário, que lhe impõe uma série de procedimentos para que você faça. Então você tem que fazer isso aí, você tem que registrar, você tem que fazer. Então são normas que lhe impõem um procedimento. Por isso, quando se falava no direito romano, se falava sempre em faz-se contra a lei aquilo que se faz o que a lei proíbe. Né? Isso era o conceito de ilegalidade. Então, essas normas, elas podem ser violadas diretamente, quando você não cumpre a norma, simplesmente não cumpre, descumpre, ou elas podem ser violadas indiretamente. Indiretamente é quando você, por artifícios, muitas vezes sem querer usar artifícios, mas chega a um resultado que a norma impede. Porque o que interessa na norma é o resultado dela, não é ela em si. Então, essa questão de norma cogente e não cogente tem uma influência muito grande nesse tema que nós vamos tratar, que é o da infração das leis cogentes como como causa de nulidade dos atos jurídicos. E nós vamos deixar então para nossa próxima conversa essa questão da infração das normas. E então vamos ver aí o problema da fraude à lei, que é um problema gravíssimo, que é muito maltratado no direito brasileiro. Da simulação, que é um absurdo terem sido trazido a simulação para a causa de nulidade, e a declaração pelo sistema das nulidades. Essas três causas nós veremos na nossa próxima conversa. Então, eu quero convidá-los para
a nossa nona conversa, nosso nono bate-papo, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Então, estou à disposição, continuo à disposição dos amigos. Eu os considero todos meus amigos, embora muitos eu não conheça pessoalmente, mas eu ponho-me à disposição para qualquer coisa que vocês queiram. Me consultem pela internet, né, meu e-mail, e eu terei prazer enorme de responder a vocês qualquer dúvida que tenha deixado nessa nossa conversa. Eu agradeço a atenção de vocês e muito boa noite e um resto de semana muito agradável e bom, longe dos tais de coronas. Boa noite.